Continua. Uma arte marcial de grau espiritual médio. Como é raro colocar as mãos sobre ela. Eu acredito que todo mundo entende isso melhor do que eu. Com a arte marcial na mão, ela diz: o bebê para o leilão desta vez é o Jade Ripple das 9 ondas. A oferta inicial será de 200 mil pratas. Que a pessoa mais sortuda tenha esse bebê. Um figurante levanta a mão e diz: eu ofereço 230 mil. Outro grita: bah, este pai oferece 250 mil. Outro diz: 300 mil. Eles então olham para trás e observam um figurante de leque na mão, com destemor. Eles murmuram: este é o jovem mestre Yi, da casa marcial Yun Meng. Outro diz: esqueça, é melhor não competir com ele. Outro comenta: há 5 grandes casas marciais. Não é algo que podemos dar ao luxo de provocar. Alguém então grita: 400 mil. Uma mulher dotada se apronta e diz: eu ofereço 400 mil. Os espectadores exclamam: este é o gênio número 1 da cidade de Shifeng, Shui Qianyue. Eles então, com os olhos abismados, observam sua aproximação. O outro, percebendo-a, pensava: então é assim, Qianyue. Ele então, observando ângulos peculiares, ouvia ela dizer: grande irmão Yi, Qianyue foi útil. Esta arte marcial é de extrema importância para a minha família Shui. Eu espero que o grande irmão Yi não se importe. Ele lá ri. Desde que Qianyue o queira, então ninguém se atreverá a competir com você. Eles então lá se entreolhando nervosos. Rapidamente batem o sino, exclamando um bang. Ao erguer a mão, ela sorri. O grau espiritual médio de Jade Ripley das 9 ondas foi leiloado para a família Shui por 400 mil. Ela então ergue a mão para entregar a habilidade, o livro. A outra ergue a mão para pegá-lo. O figurante, vendo isso irritado, pensava: droga, sua mulherzinha. Se não houvesse uma aliança com sua família Shui, eu já teria feito várias coisas há muito tempo. O protagonista, lá observando eles conversando alegres com um olhar furioso, pensava: a família Shui e a casa marcial Yun Meng realmente têm um relacionamento. Depois de tudo, ele ergue a mão e diz: irmão Xiongxian, por aqui. Este senhor à sua frente é o proprietário da Jade Ripple das 9 ondas. Ele então, pensativo, refletia: as artes marciais principais da minha família Shui também são de grau espiritual médio, mas em termos de refinamento, são muito superiores à Jade Ripple das 9 ondas. Eu tenho que formar boas relações com esta pessoa. Eles lá, discutindo, murmuravam. Ele se apronta e diz: eu sou Shui Xiongtian, da cidade de Shifeng. Posso perguntar o grande nome do senhor? O protagonista responde: eu me chamo Wei Qian. Não há nada sobre mim que valha a pena mencionar. A Jade Ripple das 9 ondas é toda sua. Ele então ergue a mão e diz: uma pedra espiritual equivale a 100 mil pratas. Aqui tem 40 pedras espirituais. Por favor, aceite-as. Wei Qian pega a bolsa e diz: não é necessário. Ele se vira caminhando. A outra, lá atrás, rapidamente se lança ao lado dele, dizendo: senhor, por favor, espere. Ela então o cumprimenta, dizendo: senhor, eu sou Shui Qianyue, da cidade de Shifeng. Vendo você hoje, eu posso não ser de muita ajuda, mas sinto admiração. Com minha sinceridade, o convidado para a família Shui. Como um convidado de honra, eu gostaria de saber: o que você pensa, senhor? O protagonista então olha para ela com um olhar de desprezo e diz: então você é Shui Qianyue? Ela sorri, dizendo: eu não pensava que o senhor também me conhecia. Ele ergue a mão e diz: fugindo de um casamento arranjado? Nenhuma credibilidade. As suas palavras, arrogante e irracional. Quem na cidade de Shifeng não te conhece? Ele se vira dizendo: eu nunca teria adivinhado que a Jade Ripley das 9 ondas realmente acabaria nas mãos de uma pessoa tão humilde. Ah, que vergonha! É uma vergonha. Ela então, ouvindo isso, eles lá, rindo da situação deles. Eles lá, piando na maionese, tentando entender o contexto, enquanto os outros riem da piada. Eles então, nervosos,
Ouvem os outros cochicharem. Ha ha ha, Baiju lá, ele só para tê-lo acabou correndo mal. O outro murmura. Xie, a família Shui sendo desprezada, alguém finalmente se atreve a falar. O outro lá ergue a mão e diz. Os espertos têm suas peculiaridades desde os tempos antigos. Irmão Chong, Qian, eu espero que você não se incomode. Eu ainda tenho que atender o senhor. Eu vou me retirar. Ele, com um sorriso falso, dizia. Ha 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 ha, uma mera diferença de opiniões. Eu não levaria para o lado pessoal. Ele então cumprimenta dizendo, está ficando tarde, adeus. Eles então se viram e se vão, enquanto os figurantes comentavam. Ha ha ha, a família de Shui realmente se desgraçou a si mesma desta vez. O outro sorri, dizendo, ha ha ha, como é refrescante. Ele então, saindo lá apressadamente, desdenhava, droga. Eles então, caminhando do lado de fora, o figurante lá em cima, de leque, observando com desdém, dizia um senhor misterioso. Ela então, furiosa, se vira e diz. Desde quando nossa família Shui teve este tipo de atitude? Ela olha para o seu pai e diz. Pai, nós definitivamente temos que fazer aquele velho pagar pelo que ele diz. Ele então, nervoso, quando ela fica quieta, diz. Não fale tão alto. Nervoso, ele vira a cara, dizendo. Ele vira a cara e rapidamente vai até o ouvido dela, dizendo. Quando eu inspecionei a Jade Ripley das 9 ondas, eu notei que a tinta ainda não tinha secado. Ela, então, percebendo, exclama. O quê? Nervosa, ouve ele dizer. Queres dizer que esta arte marcial de grau espiritual médio foi escrita recentemente por este velho? Para ser capaz de escrever uma arte marcial de grau espiritual médio, em outras palavras, ele deve pelo menos estar no reino espiritual da Terra. Ele então se vira, dizendo. Este tipo de espectro, mesmo se estivesse na casa marcial Yunmeng, ele seria considerado como um espectro superior. A nossa família Shui não pode dar ao luxo de ofendê-lo. Ela, ouvindo isso, soa frio. Em outro lugar, em frente a uma porta de uma casa, lá dentro, ele diz. Eu mantive você esperando. Posso saber se o senhor ainda tem alguma coisa? Pegando na roupa, nosso piloto então rapidamente puxa a capa. Ele então rapidamente diz. Você é Shui Shangyun. Nosso piloto a sorrir dizendo. Eu não achava que o gerente Kim poderia me conhecer. Ele então tosse e tosse refletindo. Naquela época, a família Shui foi a maior família na cidade de Shifeng. Eu nunca teria adivinhado que, mesmo depois de cair nesta medida, Shui Xiangyun ainda é capaz de tirar artes marciais de grau espiritual médio. A sua herança certamente não está faltando. O velho lá sorri, dizendo, Jovem mestre Shui, posso saber se você ainda tem algum pedido? Nosso piloto lança a bolsa na mão dele, dizendo, tenha 30 pílulas temperadas corporais, 10 pílulas nutritivas para o espírito. Ele, ouvindo isso, sorri, dizendo, isso é fácil. Ele então se vira para a garota lá e diz, traga as pílulas temperadas corporais e as pílulas nutritivas para o espírito que o jovem mestre Shui necessita. Ela diz, sim. Ele diz, jovem mestre Shui, o total seria 100.000 pratas. Nosso piloto diz, mas já que hoje você leiloou uma arte marcial na minha loja, eu ofereço a você 10% de desconto. Nosso piloto, a rir. Ha ha ha, obrigado, gerente Kim. Ao abrir a caixa, observa a pílula nutritiva para o espírito, e a outra, a pílula de temperar o corpo. Ele então diz, Ele lá exclama, jovem mestre Shui, há algum problema? Nosso piloto analisa, dizendo, gerente Kim, a qualidade das suas pílulas, elas não são um pouco ruins demais? Ele então, percebendo isso, nervoso, se vira e diz, Xiu, e comenta, jovem mestre Shui, tenha cuidado com suas palavras. Nosso piloto, balançando o pote para lá e para cá, sorri, dizendo, o quê? A qualidade das suas pílulas não é alta? E você não está permitindo que os outros falem sobre isso?
Lê nervoso, manda que ele fique em silêncio dizendo, Xiu, e diz, jovem mestre Shuei, pense bem antes de falar essas palavras. Ishan, traga este pirralho aqui. Lá diz, sim, senhor. Sim, jovem senhorita. Então, olhando para o lado, nervoso, dizia, pirralho, tenha cuidado com o que você dirá em um instante. Caso contrário, ninguém poderá salvar você. Osso protagonista diz, tudo bem, entendi. Se vai pelo corredor. O botar a mão em uma porta, ao botar as duas mãos em uma porta, rapidamente adentra, observando um caldeirão lá, emanando um aroma sobre o caldo. Osso protagonista, então, pensativo, pensava, nada mal, um artefato mortal de alto grau. Lhe então percebe algo. Uma mulher lá, caminhando ao redor da fornalha, olha para o protagonista e sorri com um olhar adunado e um corpo brusco. Lhe pensa, esta garota realmente sabe artes de sedução. Eu temo que pessoas normais não seriam capazes de resistir. Lá diz, é você quem acabou de dizer que a qualidade da minha pílula tempera corporal é muito ruim? Osso protagonista ergue a mão e diz, a eficácia das pílulas está abaixo de 40%. Lá diz e começa a caminhar, dizendo, desde que você disse que há um problema com minha pílula têmpera corporal, que prova você tem? Lá então, começa a sentar lá e cruzar as pernas, com um copo na mão dizia, se você não me der uma explicação razoável agora, eu receio que você não será capaz de sair do pavilhão de 100 tesouros. Lé, lá, soando frio, dizia, senhorita Yuyan, por favor, acalme sua raiva, você é uma refinadora de pílulas de segundo grau. Por que se preocupa com alguém sem importância? Permita-me expulsá-lo daqui. Lá grita, cale a boca, eu permiti que você falasse. Li então, nervoso, exclama, eu imploro pelo seu perdão. Olhando para o protagonista ao lado, todo medroso, pensava, pirralho estúpido, você realmente se atreveu a gabar-se descaradamente na frente de uma refinadora de pílulas de segundo grau. Eu não posso protegê-lo mais. Implore por sua própria segurança a você mesmo. Osso protagonista olha para ele e diz, eu vou primeiro agradecer ao senhor Qin Shan por querer proteger um Shu sem importância como eu. Lê então, ouvindo isso, começa a suar frio. Osso protagonista então se vira para ela e diz, mas uma simples pílula de tempera corporal não vai me abater. Lá então, lambendo os lábios, exclama, colocando a mão sobre o queixo, dizia, seu pirralho tão arrogante, hoje eu quero testemunhar quais as capacidades que você tem. Osso protagonista diz, embora a pílula de tempera corporal seja uma pílula de grau 1, refiná-la exige 3 ervas espirituais. Mas antes do processo de refinamento, é necessário mergulhar as 3 ervas espirituais em água de orvalho para remover as impurezas. Lá então ergue o pote na mão e diz, caso contrário, as pílulas refinadas serão como estes produtos defeituosos. Aqui, ao lançar o pote na mão do homem lá, ela comenta, usando água de orvalho para remover as impurezas, eu nunca ouvi falar disso. Osso protagonista sorri, dizendo, não ter ouvido isso não significa que ele não existe, senhorita. Por que você simplesmente não tenta? Eu pegarei emprestado seu pincel e tinta. Lá diz. Ele continua. Siga as instruções da fórmula da pílula. Nem mesmo um passo pode estar errado. Lá então, vendo isso, exclama. Tudo bem, eu vou fazê-la com base em sua fórmula da pílula. Se tiver êxito, eu não vou prosseguir este assunto mais. Se isso falhar, eu não vou deixar você sair dessa fácil. Osso protagonista ergue a mão e diz, faça o que você quiser. Lá, ouvindo, pensava, se eu puder elevar a eficácia da pílula tempera corporal a 60% baseado nesta fórmula, o pavilhão de 100 tesouros estará rico. Esta pessoa fala com confiança. Não parece estar mentindo. Osso protagonista diz, senhorita Yan, por favor espere. Lá então, ao ouvi-lo, sorri dizendo, o quê? Você quer desistir?
Osso protagonista lá, sem jeito, dizia: eu acho que vale a pena mencionar aqui. É apenas uma pequena fórmula de pílula. Osso protagonista então ergue a mão em frente ao caldeirão e diz: você vai precisar de algum tempo para refinar a pílula têmpera corporal. Durante este tempo, eu posso usar o seu caldeirão de pílulas. Lá diz: o quê? Você quer refinar pílulas também? Osso protagonista sorri dizendo: em relação às ervas espirituais que eu usarei, eu vou pagar diretamente com base no preço de mercado. Quanto ao caldeirão, desde que é um artefato mortal de alto grau, 1000 pratas por uso. O que você acha? Ela, pensativa, refletia. Esta pessoa na minha frente, ele está simplesmente no corpo temperado de 3 céus e ainda usa refinar pílulas. Se ele realmente tem a capacidade, não é impossível associar-se a ele. Ela ergue a mão e diz: tudo bem, eu concordo. Use as ervas espirituais deste lugar como quiser. Eu também quero ver se você é capaz de refinar. Então, caminhando ao redor do caldeirão, pensava: esta proporção de ervas espirituais, que estranho. Este método de refinação, eu nunca vi algo assim. Mesmo com o meu conhecimento, como uma refinadora de pílulas de 2º grau, ainda não posso entendê-lo. Ela então ergue o dedo e, rapidamente, acende uma chama irradiadora, envolvendo o caldeirão. Ele, ao ver isso, pensava: vou refinar pílulas sem entrar na formação de pílulas de uma só vez? Isso não apenas requer uma grande quantidade de energia espiritual, mas também uma quantidade suficiente de energia da alma. Este pirralho está apenas no corpo temperado de 3 céus e ousa refinar pílulas usando o caldeirão? Ele é realmente um pouco ousado. Nosso protagonista rapidamente abre os olhos e faz um selo de mão. Ao ativar o caldeirão, chamas o envolvem. Do lado de fora, após um tempo, um homem estava lá, dormindo e zanzando. O protagonista, após um cochilo, desperta rapidamente e diz: senhorita Yuyan, você está bem? Nosso protagonista então balbucia após acordar. O velho bufa e ouve o protagonista dizer: ela não está apenas refinando uma pílula de tempera corporal? Que problemas haveria? Ela, se aproximando, graciosamente balança o cabelo. O protagonista sorri e diz: a julgar pela sua expressão, minha fórmula parece ter sido bem-sucedida. Ela então desdenha, movendo os lábios, e com um gesto diz: por favor, inspecione. Ele percebe o objeto na palma da mão dela e comenta: que forte aroma medicinal. Ao abrir a caixa, uma pílula era visível. Ele a pega, sorri e diz: bem, as impurezas foram completamente removidas. Também houve progresso no refinamento. A eficácia da pílula deve ser de 80%. É aceitável, suponho. Ela, toda convencida, estava gostando do elogio. Mas, ao perceber o que o protagonista disse, rapidamente fica furiosa. Aceitável? Você realmente disse que é aceitável? Eu refinei um total de 8 pílulas durante a noite e essa é a melhor delas. Nosso protagonista, ouvindo o tom irritado dela, fica sem jeito, abismado. A mulher lá, irritada pelo que a Nasuprota disse, diz: Shu Xinyun, como ousa dizer que a pílula desta dama é ruim? O outro lá atrás então exclama: senhorita, por favor, acalme-se, mantenha sua imagem. Ela então desdém, dizendo um pi. Nasuprota sorri, dizendo: a eficácia da pílula não atingiu a conclusão naturalmente, não pode ser considerada perfeita. Ela então, ouvindo isso, diz: já que a pílula que eu refinei não é suficiente para entrar em seus olhos, então a pílula que você refinou, você pode me mostrar ela? Nosso prota então ergue o frasco na mão e diz: não há problema. Após tirar a tampa do pote, um aroma de lá de dentro começa a ser emanado. Ela então, sentindo o cheiro, afaga a testa. O cara lá atrás então, tampando o nariz, diz: pirralho maldito, está tudo bem, mesmo se você não souber como refinar pílulas, mas que produto fantasmagórico você fez. É tão fedorento. Nasuprota sorri, dizendo:
Senhorita Yuyan, você também acha que eu estou propositalmente provocando você? Ela reflete e diz: embora este líquido seja difícil de cheirar, ele carrega energia espiritual junto com ele. Mesmo com o meu conhecimento como uma refinadora de pílulas de segunda classe, eu ainda não consigo ver através dele. Nasuprota, sorrindo, diz: este líquido é chamado de líquido dispersador do espírito de fogo, classificado como de primeiro grau. Contanto que você espalhe ele em cima da sua pele, vai naturalmente saber o seu efeito milagroso. Nasuprota larga a mão e diz: o que mais é, a eficácia desta medicina já atingiu 100%. Os efeitos são 3 vezes mais poderosos em comparação com essas pílulas de temperar corporal. Ela então, passando o dedo entre os lábios, comenta: um pi atrevido, sem vergonha. Se ele tiver algum efeito, eu vou saber uma vez que eu testar. Diz ela, erguendo a palma da mão. O outro lá, então, nervoso, exclama: senhorita, este líquido desconhecido é de mau cheiro, vai além do normal. Quem sabe se é venenoso? Senhorita, você nunca deveria... Antes de ele falar qualquer coisa, ela já começa a derramar o líquido em sua palma da mão e diz: cala a boca. Como uma refinadora de pílulas de segundo grau, se ele tivesse veneno, por que eu seria incapaz de dizer? Ele lá atrás então fica pianinho, em silêncio. Após passar o líquido na pele, ao deslizar, ela então observa algo. Rapidamente, percebe uma dor em seu braço. O outro então, nervoso, grita: senhorita Yuyan! Nasuprota, lá no canto, sorri dizendo: é melhor se você não incomodá-la. O cara então, com o punho em frente à cara de Nasuprota, exclama com um olhar sério: maldito pirralho! Se alguma coisa acontecer à senhorita Yuyan, eu não vou poupar você. Nasuprota lá diz: o líquido dispersador do espírito de fogo é capaz de remover as impurezas na superfície do corpo, temperá-lo. O processo inteiro naturalmente vai doer um pouco. Enquanto isso, eles lá, observando a outra chorar, murmuram: meu braço dói. Nasuprota lá diz: se você não puder suportar esta quantidade de dor, eu temo que você não tenha as qualificações para seguir o caminho da cultivação. Ela então, ouvindo isso, percebe e se vira. Nervosa, exclama: um pi! Esta dor não é nada. Ela então, após se assentar, encolhe o braço lá e pensa: o efeito deste medicamento é realmente excepcional. Ela diz: jovem mestre Shu, posso saber se você está interessado em vender a fórmula do líquido dispersador do espírito de fogo para o meu pavilhão dos 100 tesouros? Nasuprota então lá, apronta-se e diz: já que a senhorita Yuyan falou, este Shu, sem importância, vai tomá-la como uma amiga. 40 pedras espirituais. O cara lá atrás, então, ao perceber isso, cospe e se lança no Nasuprota, gritando: Shu Xinyun, você não está com medo de morder a língua quando fala? 40 pedras espirituais? Isso é equivalente a 400.000 pratas. Ela lá diz: tudo bem, aceitamos o acordo. Ele então, percebendo isso, se retrai, enquanto Nasuprota lá, todo contente, ergue algo. Ela diz: aqui tem 40 pedras espirituais, e também este anel interespacial. Embora o espaço não seja grande, ela ergue a mão e diz: embora seu valor seja de 5 pedras espirituais, eu vou presentear você por nossa amizade. Ao entregar, Nasuprota sorri, dizendo: então seria indelicado da minha parte recusar. Com um papel na mão, ele diz: este é um método para remover impurezas e aumentar a eficácia da medicina. Com isso, dentro de 2 dias, a senhorita Yuyan será capaz de refinar pílulas de temperamento corporal com 100% de eficácia. Ela então, percebendo isso, fica de boca aberta e diz: isto. Ao pegar a receita, diz: se isto realmente é o que parece, eu seria promovida diretamente a refinadora de pílulas de 3º grau. Ao olhar atenta, Nasuprota, lá no canto, todo danado, comenta:
Então eu vou ser o primeiro a parabenizar a senhorita por sua promoção. Mas isto é tão valioso que eu não estou dando a você de graça, senhorita Yuyan. Ela então se apronta e exclama: "Oh, jovem mestre Shu, você tem outro pedido?" Nasu Prota diz: "Eu tenho um negócio em minhas mãos, mas não quero usar as pedras espirituais como troca." Ao erguer a mão, ele diz: "Eu quero formar uma aliança com o Pavilhão dos 100 Tesouros. Com o meu status de jovem mestre da família Shu, desejo desenvolver recursos das ervas espirituais da montanha Fengxi." O cara lá então, ouvindo isso, grita exaltado: "O quê? Aguente então!" Ao perceber, foi dito que há realmente uma grande quantidade de ervas espirituais selvagens na montanha Fengxi, mas é assolada por uma miasma venenosa. As pessoas comuns não têm coragem de entrar. Ela diz: "Embora a montanha Fengxi seja rica em ervas espirituais, você deveria saber da dificuldade para entrar nela." Nasu Prota então vai até o ouvido dela e cochicha algo, dizendo: "Porque eu tenho." Ela rapidamente, ao perceber, ouve Nasu Prota lá dizer: "O mapa completo das rotas seguras da montanha Fengxi." Ela então, percebendo isso, fica surpresa e reflete: "Este mapa das rotas seguras, eu temo que até mesmo as 5 grandes casas marciais comecem a se mover se souberem disso. Por que Chu Xinyun diria isso para mim tão facilmente?" Nasu Prota lá, com os braços cruzados, diz: "O que você acha desse negócio, senhorita Yuyan?" Ela lá então se apronta e coloca a mão lá, dizendo com uma carinha: "Jovem mestre Shu, para o meu pavilhão de 100 tesouros, isso seria considerado como se estivéssemos roubando você. Mas por que você daria esta oportunidade sem razão para o pavilhão de 100 tesouros?" Nasu Prota